Fala galera, bem-vindos a mais uma explicação aqui no Kizerts. É muito fascinante e até um pouco assustador pensar em como a gente navega no labirinto de informações hoje em dia, né? Na nossa exploração de hoje, a gente vai descobrir como a matemática e a lógica não são só aqueles conceitos abstratos que ficam presos nos livros didáticos. Na verdade, eles funcionam como a bússola definitiva no nosso mundo digital. A gente vai desvendar desde os desafios sociais que vivemos até a base matemática que faz a nossa tecnologia rodar. Bora lá? Então, saca só o nosso roteiro. Primeiro, a epidemia da pós-verdade. Depois, vamos por dentro das bolhas digitais. Em seguida, os fundamentos da lógica. E, para fechar, criptografia e evolução tecnológica. Beleza, vamos direto para a parte 1, a epidemia da pós-verdade. Imagina o seguinte cenário. Temos aqui uma definição bem importante. A tal da pós-verdade acontece exatamente quando os fatos concretos perdem o espaço. Ao invés de usar dados reais para formar uma opinião, o que passa de tal comportamento da galera são informações distorcidas que mexem lá no fundo com as emoções e com o que cada um já acredita. É uma mudança gigante de foco. A gente literalmente para de olhar para o que é real e passa a focar no que as pessoas querem acreditar que seja real. Louco, né? Mas aí vem a pergunta de R$ 1 milhão que está na tela. Como é que uma percepção distorcida muda, matematicamente falando, a forma como uma doença se espalha? Isso tira a pós-verdade lá do mundo das ideias e joga direto no nosso mundo físico. As consequências da desinformação batem ponto na vida real. E aqui a gente vê o passo a passo de como isso vira matemática pura. Rejeitar a verdade muda a fórmula de uma propagação viral. Funciona assim. Quando a desinformação rola solta, as pessoas começam a subestimar o perigo da doença. Consequência direta, a galera para de usar máscara, a vacinação cai, e o resultado matemático disso é que os contatos entre quem está doente e quem pode pegar a doença disparam. Isso faz o que a ciência chama de número básico de reprodução, o famoso R0 subir. Ou seja, está provado por A mais B que a mentira acelera de verdade uma infecção. Isso nos leva direto para a nossa parte 2, por dentro das bolhas digitais. Essa é para a gente parar e refletir um pouco sobre como a gente usa a internet. O que será que acontece com a nossa mente, com o nosso senso crítico, quando o mundo digital filtra tudo e só mostra aquilo que a gente já concorda? O pesquisador Emerson Palmieri resumiu isso de um jeito brilhante. Ele chama essas bolhas de loopings comunicativos. Essa ideia é muito forte porque mostra que a internet às vezes cria uma ilusão de debate. Parece que tem muita gente diferente conversando, mas na real é só o eco da mesma opinião, batendo e voltando, isolando a galera e travando qualquer pensamento novo. Só que, como as nossas fontes apontam, o algoritmo não é um vilão de filme, ele é ambivalente, tem os dois lados. O lado bom é óbvio, é muito prático quando o streaming acerta em cheio e recomenda aquela série perfeita para maratonar. Mas o peso do lado negativo é denso. Tem o uso indevido dos nossos dados, aquela falsa sensação de que estamos vendo ideias diversas e, o mais grave, empobrece a nossa democracia, porque o debate de ideias diferentes simplesmente some. Para combater isso, a gente precisa da nossa bússola. Parte 3. Os fundamentos da lógica. Para sacar como a lógica funciona, a gente precisa separar as coisas. De um lado, temos fenômenos aleatórios, tipo a previsão do tempo. Por mais que a tecnologia seja de ponta, sempre tem uma margem de erro ali, uma incerteza. Do outro lado estão os fenômenos determinísticos. Por exemplo, ao nível do mar, a água vai ferver a exatos 100 graus Celsius, sempre. Ponto. Para a matemática e a lógica funcionarem, elas precisam morar nesse mundo determinístico, com regras claras e absolutas. E quem botou ordem nisso foi Aristóteles, lá na Grécia Antiga. Ele criou o princípio da não contradição, que é a régua máxima para separar o que é verdade do que é mentira. Pensa numa coisa simples. Ou a luz está acesa ou está apagada. Não tem como ela estar as duas coisas ao mesmo tempo. Uma frase ou é verdadeira ou é falsa. Essa é a base de todo o pensamento racional. E olha que evolução legal! Essa lógica lá da antiguidade ganhou uma roupagem matemática para testar coisas mais complexas. Hoje a gente usa os conectivos lógicos. O não inverte a verdade. O e exige que todas as partes sejam verdadeiras ao mesmo tempo e o ou te dá opções. Parece super simples, né? Mas essas 3 palavrinhas mágicas formam a arquitetura de absolutamente tudo o que é programado no mundo, das redes sociais aos games que a gente joga. Caminhando para nossa reta final, parte 4, criptografia e evolução tecnológica.
É muito maneiro ver como os lugares onde a gente guarda toda essa lógica evoluíram. É uma viagem no tempo. Lá nos anos 90, a gente usava disquetes, que hoje a galera mais nova só conhece como o ícone de salvar. Nos anos 2000 vieram os pendrives, que deixavam a gente carregar gigas no bolso sem precisar de internet. E hoje, os dados estão todos flutuando na nuvem, em redes avançadas. O mundo físico evoluiu para acompanhar o poder do processamento lógico. Com tudo isso ficando mais avançado, o jeito de mexer com a lógica também ficou mais fácil. Alguém aí já usou o Scratch? É uma linguagem de programação visual incrível. Em vez de digitar páginas e páginas de códigos assustadores, você encaixa blocos coloridos como se fosse um quebra-cabeça. Aquele e, ou e não que a gente acabou de ver estão todos lá, só que agora é muito mais acessível para qualquer um começar a programar. Mas e quando a gente quer esconder uma informação usando essa mesma lógica? Aí entra a estrela da segurança, a criptografia. Ela é a técnica de pegar um texto super claro, aplicar um monte de regras matemáticas pesadas em cima dele e transformar tudo em um código maluco. Só quem tem a chave certa consegue desembaralhar e ler a mensagem. E ao longo da história, decifrar esses códigos valia o destino do mundo. Olha a famosa máquina Enigma, usada na Segunda Guerra Mundial. O grande truque dela era que as regras matemáticas da criptografia mudavam sem parar. Se os criptoanalistas quebrassem o código, em questão de horas a máquina já tinha outra configuração. E o trabalho colossal começava tudo de novo. Foi uma verdadeira guerra invisível movida a muita lógica e matemática. E assim a gente fecha esse nosso mergulho de hoje. Resumindo, a gente saiu do caos das fake news, passou pelos algoritmos e viu que a lógica pura de computação nos ajuda a manter a razão. Agora, antes de ir embora, quero deixar um desafio para a mente de vocês. Vendo tudo isso, fica a pergunta: será que a tecnologia e os algoritmos são os grandes vilões que nos isolam nas bolhas digitais? Ou será que eles só amplificam a nossa própria vontade humana de ficar perto de quem pensa igualzinho a gente? Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre isso, então respondam aqui embaixo nos comentários e deixem também as dúvidas de vocês. E não se esqueçam, sigam o canal Quizards, ativem o sininho das notificações e já deixem aquele like para não perderem as próximas explorações. Valeu pela companhia e até a próxima!